Conosco aqui em Bagé, Marcelo Fonseca, do IPM, o Instituto de Pesquisas de Mercado da Unicinos, que coordenou essa pesquisa relacionada ao turismo que foi apresentada no evento hoje aqui em Bagé. Marcelo, qual foi a metodologia que vocês usaram? É um trabalho grande que combina diferentes metodologias, mas eu poderia sintetizar da seguinte maneira. A gente teve uma etapa de análise da oferta, ou seja, a identificação das potencialidades, daquilo que tem de riqueza na região, e isso envolveu uma série de visitas em campo, a gente chama campo as 13 cidades que estavam contempladas nessa pesquisa, entrevistando pessoas, visitando parques, museus, fazendas, estâncias, enfim, observação in loco, e isso nos permite identificar aquilo que tem de rico, de interessante, e não é pouco, isso foi ao longo de vários meses, desde o final do ano passado para cá. A outra frente da pesquisa tem a ver com a análise da demanda, ou seja, o que potenciais turistas buscam na região. Primeiro, como eles se comportam em relação a viagens de pequena, média duração, e depois como eles enxergam, que percepção têm e o que buscam em relação à região. Então a gente tem, ao final, um olhar tanto da oferta quanto da demanda a partir de um conjunto de metodologias que permite, se espera, subsidiar de maneira mais sólida o desenvolvimento do turismo. De forma muito sintética, o gaúcho no verão vai para o litoral norte, Santa Catarina ou Uruguai. No inverno vai para a serra. Aqui há um potencial de turismo de 12 meses. O que o gaúcho vai encontrar? Quais são as potencialidades dessa região? Se a gente fala de potencial, a minha resposta é sim. Se a gente fala já está pronto, a resposta é ainda não. A gente encontra, por exemplo, ao ouvir os potenciais turistas, um grande desconhecimento sobre o que tem na região. Eu diria que talvez esse seja o primeiro grande obstáculo. As pessoas não vêm porque não sabem o que fazer aqui. A partir do momento que a gente consiga trabalhar de forma, e essa palavra é chave, integrada, não individualista, mas integrada, diferentes iniciativas, com uma lógica de composição de ecossistema de turismo, a gente imagina que consiga ter programas, atividades distribuídas ao longo do ano inteiro. A gente tem 4 estações muito bem definidas, a gente tem safras que caracterizam, a gente tem eventos que caracterizam esta ou aquela época do ano. Então, a ideia é que se consiga, a partir dessa identificação toda, de um lado, do que se tem de bom, do outro lado, o que as pessoas querem, e as pessoas querem fugir, as pessoas querem escapar, as pessoas querem algo diferente daquilo que elas consomem todo dia. A região tem esse algo diferente, esse algo daqui não é inventado, não é fictício, ele é real, ele é verdadeiro, é uma história viva. Se a gente conseguir trabalhar isso de forma conjunta, com perspectiva de médio e longo prazo, com iniciativas que sejam integradas, sim, minha resposta é: as pessoas vão encontrar algo ao longo do ano aqui. 2 destaques da região que você diz assim, venha conhecer tal lugar, tal lugar. Eu vou tomar uma posição diplomática e vou falar de naturezas de turismo. Por exemplo, existe em diferentes cidades, isso é verdade mesmo, porque não é de um CPF ou de um CNPJ, mas existe em diferentes cidades da região um tipo de perspectiva de natureza que remete a um turismo, seja ele ativo, seja contemplativo, seja de aproveitar a natureza, seja de simplesmente parar e ver o tempo passar e ver as mudanças de luz e de sol e de vento. Então, a parte da natureza é realmente uma potencialidade. E a outra potencialidade, sim, sem dúvida nenhuma, é essa história viva, não necessariamente da tradição gaúcha, mas da história cultural da região, de toda a história de busca por uma identidade, seja missioneira, seja espanhola, seja nossa, enfim, que hoje se caracteriza algo muito rico e que quem procura e valoriza a história e cultura certamente vai encontrar. Se alguém quiser turismo de aventura, por exemplo, você, não é uma indicação, né? Claro, porque eles estão aqui num trabalho maior, mas, por exemplo, turismo de aventura, que é algo que não há tradição no Rio Grande do Sul, Minas, Camaquã, Caçapava. É um ótimo exemplo, esse é um ótimo exemplo. É muito rico aquilo. Eu confesso que eu tinha muito mais desconhecimento do potencial a priori, antes do início da pesquisa, eu tinha ouvido falar, mas de fato é muito rico. A natureza é privilegiada, as oportunidades para se pensar programas mais bem trabalhados em relação ao turismo de aventura, ou turismo ecológico, ou turismo ativo, nos diferentes termos, sem dúvida nenhuma, é muito grande ali. Esse é um bom exemplo. Marcelo, obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado pela oportunidade. Conversamos com Marcelo Fonseca, do IPM, Instituto de Pesquisas de Mercado da Unicinos, que apresentou aqui em Bagé o trabalho realizado por eles em uma das 2 áreas que é indicada pelo SEBRAE para expansão na região: vitivinicultura e turismo.